Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Versos para a Vida. E hoje eu resolvi trazer dois versos bem interessantes para que a gente possa entender melhor o que de fato nós precisamos ter como princípios. Lógico que aqui eu vou falar sobre dois, mas existem vários outros, mas eu resolvi escolher esse para a gente conversar sobre eles hoje. O primeiro verso está lá em Eclesiastes 12, no verso 13, que nos fala o seguinte: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Aqui, Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele estava muito filosófico, estava de fato tentando entender tudo que a gente passa na vida. A gente se preocupa muito em trabalhar, em dar uma vida melhor, em ter dinheiro, em ter uma vida boa. Mas ele fala no próprio livro que de que adianta tudo isso se de fato a gente não tem o principal, que é o temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Ele fala muito sobre você correr atrás de riqueza, de fama, de poder, mas tudo isso sem ter Deus no seu coração. Então é por isso que ele fala pra gente sobre temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai entender de fato por que ele fala sobre isso. E aqui é o penúltimo verso do livro de Eclesiastes, no último capítulo, que é o capítulo 12. E a gente precisa entender sobre esses dois princípios, que é temer a Deus, não é ter medo de Deus, mas sim respeitá-lo e reverenciá-lo. A gente precisa ter um respeito por tudo que ele já fez por nós e uma consideração, de fato, porque se a gente é cristão, a gente sabe que pela obediência de Jesus, simplesmente em morrer sem ter feito absolutamente nada, é que nós recebemos a salvação, é que o pecado foi eliminado, só que para aqueles que creem, logicamente que para aqueles que creem. E outro princípio também, que é a obediência aos seus mandamentos, que a própria palavra diz que não são pesados. Lógico que não vai ser do dia para a noite assim que a gente se converte, mas é de glória em glória, um passo a cada vez, todo santo dia a gente está ali tentando, se santificando, fazendo tudo o que é necessário para de fato obedecer aos mandamentos de Deus. Certo? Se a gente entender por que Jesus morreu pela gente, a gente vai obedecer com adoração, a gente vai obedecer com prazer. Essa é a palavra real. Tá? E eu trouxe um outro verso aqui também, que é muito interessante, que está lá em Romanos 5:19, que nos diz o seguinte: assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu gosto de uma tradução que diz o seguinte: obediência e desobediência, ambas têm consequência. Assim como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um único homem, muitos serão justificados. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, tá? E pela obediência de Jesus, muitos serão justificados. Veja que a palavra é muitos e não todos. A gente precisa entender o significado da cruz, porque Jesus morreu. Ele era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de pecado. Ele era santo em todos os aspectos de sua vida. E ele não pecou, mas mesmo assim, ele morreu para nos salvar. Ele simplesmente fez aquilo que o Pai, o nosso Pai, pediu para que nós fôssemos salvos. Então, pela obediência dele, e que a obediência dele foi muito mais sacrificante do que pela desobediência onde entrou o pecado. Porque uma única atitude que poderia ter sido recusada, entrou o pecado no mundo. Então, veja o paralelo, certo? Adão só precisava obedecer a uma única coisa, que era não comer o fruto da árvore proibida. E mesmo assim ele desobedeceu. E veja que era uma obediência muito simples, certo? E que não iria trazer nenhum tipo de dor para ele obedecer, não comer o fruto da árvore proibida. Já Jesus, não. Ele obedeceu, mas ele obedeceu para sentir dor. A obediência dele trouxe como consequência dores, e muitas dores, certo? Fez com que ele sangrasse para que nós fôssemos salvos.
Então a gente precisa entender isso de fato, para começar a ter respeito por aquilo que Deus já fez por nós. Muitas vezes a gente está barganhando a salvação, fazendo coisas no intuito de ser salvo, e não é assim que funciona, porque Deus já fez, e agora a gente precisa só reconhecer e obedecer aos mandamentos que Ele pede. E onde é que estão esses mandamentos? Todos nós já sabemos que está na Bíblia, na palavra de Deus. Então a gente precisa ter como princípio o temor e a obediência. E esses são apenas dois dos principais princípios que a gente precisa seguir. Então respeitar a Deus é obedecer a tudo que Ele pede. Lógico que, como eu já falei, a gente vai de glória em glória, a gente vai aprendendo de fato como obedecer, como eliminar tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então até em oração a gente pode pedir a Ele para que Ele nos fortaleça, para que Ele elimine tudo aquilo que nos afasta dEle, para que a gente possa continuar crescendo, amadurecendo e obedecendo a tudo aquilo que Ele quer. E à medida em que a gente vai obedecendo, a gente vai mostrando respeito, a gente vai mostrando consideração. E isso é justamente temer a Deus. E como sempre, eu sempre finalizo a nossa reflexão com uma oração para que Deus fortaleça as nossas atitudes, fortaleça a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa obedecê-lo em tudo. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão. Graças ao Senhor nós estamos vivos e fomos justificados pela morte de Jesus na cruz. Precisamos entender que temer ao Senhor e obedecer aos teus mandamentos vai nos fazer crescer nos teus caminhos e receber a salvação, termos a vida eterna junto ao Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores, ajuda-nos a termos um coração obediente, uma mente focada no Senhor e na Tua palavra, para que a gente possa ter maturidade espiritual e continuar crescendo e não nos permita desviar dos Teus caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Todo domingo a gente tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos comentários. Para mim vai ser um prazer trazer um conteúdo para que a gente possa refletir. E qualquer reflexão que você tenha, você também pode deixar nos comentários. A gente precisa discutir e refletir para que possamos crescer ainda mais nos caminhos e na palavra de Deus. Para mim é sempre um prazer fazer esse conteúdo aqui para esse canal, porque é o mínimo que eu posso fazer, tudo que eu tenho aprendido, trazer para compartilhar. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha aprendido e te aguardo no próximo domingo. Fica com Deus, um forte abraço e até mais.